E saíram os resultados trimestrais da Ferbasa e nós vamos discutir, além dos resultados, dividendos projetivos, tese de investimento, se vale a pena ou não investir, porque ela é um pouquinho diferente das outras empresas de metais aqui na Bolsa de Valores. Então hoje o objetivo do vídeo é a gente conversar sobre o que a Ferbasa faz de verdade, os resultados do quarto trimestre de 2024, os dividendos e as projeções dessas ações e quais são, principalmente para o investidor, os pontos positivos e pontos negativos. E a Ferbasa ela é líder nacional na produção de ferroligas e a única produtora de ferrocromo nas Américas. Ela atua nos setores de metalurgia, de mineração, dos recursos florestais e agora em energia renovável, né? Então ela tem as unidades de extração de minério de cromo, 2 minas de quartzo, né? Uma planta voltada para a produção de cal virgem também. A sua maior unidade produtora fica em Pojuca, na Bahia, com 14 fornos elétricos. Com isso ela vem ali aumentando as suas receitas, aumentando os seus lucros com o passar dos trimestres. A gente percebeu aqui que ela tem um aumento robusto na sua receita e no lucro devido ao boom das commodities também que teve de 2020 a 2023. E aqui a gente faz um parâmetro para analisar a questão dos lucros, que é um ponto muito importante. Você vai perceber uma diferença aí para não seguir a manada do mercado. A gente teve que a cotação do todo o período que investiu lá do início, 755% de rentabilidade, né? E isso foi mais visível de 2021 para cá, devido ao boom das commodities. Você pode perceber esse acréscimo na cotação, favorecendo pelo acréscimo das receitas e do lucro, mostrando que a cotação vai seguir a receita e vai seguir o lucro também nesse cenário. Para o quarto trimestre de 2024, o que aconteceu com a Ferbasa então, pessoal? A gente tem alguns pontos aqui para olhar com bastante critério. O primeiro ponto é: a gente teve, sim, um aumento da sua receita líquida, 607 milhões de reais, é um crescimento de apenas 1,6% frente ao terceiro trimestre de 2024, mais um decréscimo em comparado em 2024 contra 2023. Então, num curto prazo ela cresceu suas receitas, num prazo um pouquinho mais longo deu uma diminuída. E a gente pode perceber que o dólar favoreceu bastante, 4% a mais da valorização do dólar com a Ferbasa para esse trimestre. A gente vai ver isso quando analisarmos o mercado interno e o mercado externo, né? A sua venda interna aqui do Brasil e a sua capacidade de exportação, um ponto importante. O EBITDA ajustado com uma queda muito importante de 63%, fazendo a sua margem cair também drasticamente com 47 milhões frente a 127 milhões do que aconteceu. A principal causa da queda foi a redução do preço médio das ligas de ferro no mercado internacional, impactando diretamente na rentabilidade da empresa frente a outros probleminhas que nós vamos citar aqui. Contudo, a gente teve o quê? Com o crescimento da receita, teoricamente esperava um crescimento do lucro, que foi o que aconteceu, mais 21%, 21,9% de crescimento, né? 126 milhões contra 103 milhões do que foi do mesmo trimestre do ano passado. Só que aqui já tem uma incongruência que nós precisamos analisar com mais critério, porque eu tenho um EBITDA que há uma linha acima do lucro líquido que está menor do que esse lucro. Então alguma coisa aconteceu para aumentar esse lucro que não foi um lucro operacional, não foi devido ao fato das vendas que a empresa conseguiu ali exportar ou vender no mercado interno. Foi outras questões que levaram a um aumento desse lucro. Então esse é um ponto que você precisa ficar mais atento, né? Mas a gente tem aqui da receita líquida mostrando que, por um lado, no mercado interno a gente tem o quê? Que uma queda de 8,9% das suas receitas, mas a exportação melhorou com 14,9%. Por isso que nós temos aqui 607 milhões de reais de receita líquida, mesmo ela tendo freado um pouquinho a parte da produção. Então veja, eu produzi menos, mas eu aumentei minha receita, então ali o dólar favorecendo um pouquinho a questão da Ferbasa, no sentido de aumentar suas receitas. Um dos grandes problemas que vem acontecendo com relação ao mercado interno, por que vendeu menos aqui,
foi por conta do alto índice de importação do aço chinês ou dos materiais do minério chinês para cá também. Então a importação desse aço chinês para cá faz com que as empresas daqui necessitem de menos minério de ferro, de menos ligas para fazer esse ferro, e com isso a empresa vende um pouco menos. O que salvou um pouquinho foi a questão, mais uma vez, do mercado do exterior. Então um dos benefícios da Ferbasa seria essa questão do mercado externo, né? Que a gente pode perceber nitidamente que as vendas totais cresceram 8%, impactado queda no mercado interno, aumento no mercado externo. Na média, cresceu 8%, teoricamente um ponto positivo, né? Um ponto aqui só explicitando para você é a ideia dessa queda bruta do seu EBITDA, né? Olha só, em termos trimestrais, do trimestre passado de 21 caiu para 8% de margem EBITDA. Então a gente precisa analisar essas questões mais a fundo, porque eu tenho uma empresa que cresceu receita e algo corroeu bastante o seu EBITDA ali, o lucro operacional também. Só que aí no fim das contas eu tive um lucro que foi maior que o EBITDA, isso aí não casa muito bem, né? A gente pode perceber aqui, desses 678 milhões, um ponto que a gente deve levar em consideração é o custo dos produtos vendidos, que é muito alto, né? Então a empresa fatura 678 milhões, mas gasta 526 milhões com os produtos vendidos, sobra de lucro operacional ali 24 milhões de reais. Então veja, é uma queda muito grande, tirando algumas outras remunerações, né? O lucro bruto 120 milhões, mas de lucro operacional antes do resultado financeiro 24 milhões. Aí, só que entra uma receita financeira que não era esperado. Talvez possa considerar isso como um não recorrente, que esperava-se que o seu lucro líquido fosse menor do que o lucro operacional, porque daí você vai ainda descontar os impostos, né? Só que aqui a gente tem a receita financeira muito positiva, em 102 milhões de reais, o que deu para a empresa um lucro líquido final de 126 milhões de reais. E a gente pode perceber isso com o seu resultado financeiro, né? A atualização monetária dos créditos tributários, que acrescentou 56 milhões de reais, tá? E somando ali 67 milhões no trimestre, para fazer jus aí a esse lucro que foi bem maior, mas não passou da questão da atualização monetária dos créditos tributários. Teoricamente, isso não entra no caixa específico da empresa. Então, ali na DRE, faz esse ajuste do lucro líquido, mas não necessariamente esse valor todo aqui de 126 milhões de reais que entrou no caixa da empresa. Isso aí é outro parâmetro diferente, tá? Aqui seria mais um efeito contábil, se assim posso dizer. Então, nós percebemos que ela ainda obteve um pouco de dificuldade na questão de oferir mais lucros devido ao nosso mercado interno aqui, que ainda impacta fortemente nas empresas, não só na Ferbasa, mas como na Gerdau, como na Uzi Minas, como na CSN. Então todas as empresas de metais, elas ainda estão bem refém do mercado externo, né? Da questão da China ainda exportando muito aço, o Brasil importando muito aço do exterior com valor mais barato, as empresas ainda ficam machucadas. Cabe o que? A empresa criar outras verticais, exportar mais, fazer parque eólico, criar outros subprodutos de valor agregado um pouco maior para ver se consegue ajustar esse lucro. E esse ajuste monetário fez com que a empresa tivesse esse lucro que, quando a gente olha, isso não pode ficar mascarado para a gente e entender que a empresa vendeu mais, foi muito mais lucrativa, sendo que ela foi uma empresa que meio que andou de lado. E a gente pode perceber um ponto importante para você que quer uma carteira previdenciária, tomar um pouco de cuidado com a empresa de commodities, porque os dividendos vão ser ondulatórios, tá? Aqui a gente percebe que ele veio decrescendo de 2022 para cá, 1,36, depois 69, depois 53 centavos, e isso faz com que a carteira do investidor fique menos remunerada com relação à questão de dividendos. Mas, de qualquer forma, quase 7% foi pago nos últimos 12 meses em dividend yield no valor da cotação atual, de R$ 7,61. Mas fique atento, não espere grandes coisas para os próximos trimestres, que é o que a gente vai fazer uma projeção muito básica aqui. Geralmente, a Ferbasa paga em junho, setembro e dezembro os seus dividendos, tá? Para você ter uma noção, olha só, aqui de acordo com o relatório da empresa, ela pagou em 2024
35 milhões de reais em dividendos, o que daria 10 centavos por ação preferencial ordinária, e em 2023 ela tinha pago muito mais, 225 milhões de reais, o que deu R$ 2,74. Então veja essa disparidade que temos. Então, para considerar isso como uma carteira previdenciária, acho audacioso demais, mas quer surfar na onda das commodities, aproveitar um baixo preço no exato momento, lembrando que não é sugestão de investimentos, pode ser que seja uma estratégia também de diversificação de carteira de investimento. A gente vai ver no final, se você ficar no vídeo até o final, essa rentabilidade total junto com o reaporte de proventos, se foi melhor do que investir em renda fixa, mesmo com esses dividendos menores, ou se vale a pena mais a gente colocar o dinheiro na renda fixa. É isso que a gente vai ver até o final do vídeo, tá? Mas aqui para 2024 ela pagou menos dividendos. Então suponhamos que eu faça uma projeção do crescimento do mercado para esse ativo, né, para o minério de ferro, para as ligas de aço cromo, silício. Se eu tenho um crescimento de 5%, eu espero uma receita para o próximo ano de 711 milhões de reais. Se eu tenho um cenário mais pessimista, de apenas 6% de crescimento de lucro, que é bem razoável, posso ter 42,7 milhões de reais de lucro. Ou se eu tenho um cenário otimista jogando 8%, eu vou para 57 milhões de projeção de lucro líquido, né? Agora, para dividendos, se eu pego num cenário ali pessimista com 50% de payout, por exemplo, entre 6% e 8% desse crescimento do lucro que eu disse, com 50% de payout, eu posso ter de 9 a 10 centavos por ação de dividendos, o que não foi muito diferente de 2024. Agora, se eu pego um cenário otimista de 8% de crescimento do seu lucro ali, com a distribuição de 50% de payout, aí a gente já vai para a linha dos 12 a 14 centavos por ano na questão dos dividendos da Ferbasa, o que casa mais ou menos com o cenário de 2024, que para 2025 ainda será um momento mais desafiador, segundo algumas reportagens com que eu venho lendo, e essas reportagens eu vou te mostrar aqui mais para frente para você entender realmente nesse cenário. Então talvez mais para frente esperar grandes dividendos da Ferbasa, não sei se seria o melhor dos cenários, tá? Um outro ponto dessas verticais para poder diversificar o lucro que a empresa criou foi os seus parques eólicos, com que ela pode produzir energia para baratear os seus custos, ou ela pode vender também essa energia em excesso. Porém, ela foi uma empresa que também sofreu com seus efeitos de curtailment. As empresas que têm parque eólico e painéis solares tem esses efeitos pelos órgãos reguladores, né, que é a ONS, Operador Nacional do Sistema Elétrico. Quando eu tenho muitas empresas produzindo energia de forma eólica ou solar e eu não tenho capacidade de transmissão suficiente, ou a oferta e demanda está desbalanceada, o efeito de curtailment, isso é o que? Uma redução. A empresa é forçada a reduzir sua capacidade de geração, porque não tem como estocar, então ela reduz a geração, ela vende menos, com isso é prejudicado, que foi o que aconteceu também, que propiciou um lucro um pouco menor, né? O interessante é que ela hoje, em termos de dívidas, é isenta de dívidas, então uma empresa que tem muito dinheiro em caixa ainda, mesmo pagando proventos necessariamente ali dentro da linha do ok. E para 2025, de acordo com os cenários que nós podemos esperar, de acordo com o próprio relatório de gestão da empresa, a gente tem o quê? Incertezas devido a questões como estagnação de reformas estruturais, ocorrências de guerras comerciais e que desencadeiam essas medidas protecionistas. Nós estamos vendo ali várias taxações acontecendo ou sendo ameaçadas dessas taxações, até que mesmo no Brasil tentando taxar o aço importado para que nós possamos vender aqui mesmo, né? Estados Unidos fazendo a mesma coisa. Então isso causa uma incerteza no mercado, e também mudanças climáticas podem interferir muito nesse cenário, né? Um ponto positivo é que talvez para exportação, como a Índia está um país em crescimento bastante expressivo, a demanda lá pode ser que aumente, né? Ao contrário da China, que tende a diminuir. Então ficam meio que elas por elas aí, tá? Aqui, de acordo com o Instituto Brasil, espera-se que leve redução na produção de aço bruto, tá? Uma diminuição ali que vai mais ou menos de 0,6% em relação ao que foi em 2024. Então aquele cenário que a gente fez a projeção de 5%, seria esperando um pouquinho do cenário do exterior também. Aqui para dentro ainda vai ficar bastante difícil.
Para contornar tudo isso, Ferbasa espera o quê? Focar na gestão de custos, ampliar a capacidade instalada para a produção de ferroligas de cromo através da construção de uma nova fábrica em Pojuca, tá? Então nós temos esse cenário hoje. Não espero grandes resultados para os próximos trimestres, mas é uma empresa que hoje não tem dívidas, tem bastante caixa, geração de caixa, EBITDA está ali dentro da linha de um ok, nesse cenário que está muito ondulatório. Empresas de commodities são geralmente assim, né? Tá? Então, um dos pontos positivos de você ser um investidor de Ferbasa seria verticalização da produção, né? Que ela possui as minas próprias, geração de energia eólica, reduzindo os custos aí da dependência de terceiros, né? Então, pode ser que melhore se ela investir nesses parques eólicos. Alta distribuição de dividendos, exportação em crescimento, benefícios com um dólar mais alto também para essa exportação, sólida posição financeira com a saúde financeira bem interessante, né? Então isso protege contra cenários adversos e ela tem um potencial de crescimento ali no mercado da Índia. Já os pontos que a gente deve tomar cuidado é que o custo de produção é muito elevado, então a margem cai bastante. Ela tem uma alta dependência do mercado global, então tudo que está acontecendo no mundo vai interferir na empresa. Queda de margem EBITDA foi um ponto bastante negativo. Concorrência internacional também com outras empresas bate forte, né, na Ferbasa, né? O efeito de curtailment, como eu disse também, que machucou ali os resultados da empresa vindo da venda dos ativos eólicos. E ela vai sofrer a volatilidade das commodities, né? Então tudo isso que a gente tem que levar em consideração. E se eu olho, desde 2016 até 2025, nos últimos 9 anos, quem investiu em Ferbasa, com todo esse cenário que eu falei, que talvez você entenda como pessimista, ela teve 561% de rentabilidade, que venceu do ICMD, que é o índice Teva das empresas de commodities listada na Bolsa de Valores. Então, contra todas as commodities, a média de commodities 385, Ferbasa 561, que venceu do Ibovespa, que 138%, e venceu da renda fixa em 117%. Então, esse cenário de investir em ações, ele é muito volátil. Se você olha um cenário trimestral, igual nós fizemos agora, mais pessimista, vai te jogar para baixo, vai te desanimar. Mas a gente deve fazer essa análise microeconômica aqui da empresa, os seus números, valores, e jogar isso no longo prazo, porque ainda mais em empresas de commodities, ela vai sofrer essa variação muito grande. Então, esperar um resultado muito positivo para o próximo ano talvez ainda seja audacioso demais. Temos que ter paciência e muitos investidores gostam de aproveitar esses momentos de mais volatilidade para fazer aportes oportunos. Lembrando que não é sugestão de investimentos, eu nem tenho essa empresa na minha carteira de investimentos, tá? Mas é um dado aqui interessante para a gente poder analisar. Então, apesar desse lucro ter uma alta expressiva nesse trimestre, se a gente olha o resultado operacional daquilo que a empresa faz realmente, a gente teve um decréscimozinho e que deixou a margem EBITDA muito para baixo. Então, aquele efeito lá é um efeito meramente contábil, a meu ver. Aquilo não entrou no caixa da empresa, não entrou na distribuição de dividendos. Cabe nós ficarmos aí atentos aos próximos trimestres, tá? Talvez ande um pouquinho de lado ainda. A gente tem que ter, como investidor em ações, visão de longo prazo e visão estratégica, sem investir por emoções. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa like para mim, se inscreva no canal se você não é inscrito. Tem vídeo todo dia às 7 da manhã, tá? Deixa para mim no seu comentário se você é um investidor de Ferbasa. Quero saber o que você está fazendo com a sua carteira de investimento. Eu vou responder. Respondo sempre todos os comentários da forma mais educada possível. Aqui hoje, você assistiu o canal do Investidor Classe Média. Eu sou o Gustavo, te vejo no próximo vídeo. Até mais.